Oi pessoal da 3D1, como eu tinha dito, eu vou mostrar para vocês algumas dicas de modelagem e de criação de famílias para complementar o nosso vídeo curso que está sendo lançado agora semana que vem. Tá? E a gente vai falar, eu vou aproveitar aqui um trabalho que eu fiz há 2 anos atrás, tá? E vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer parques, playgrounds, né? Brinquedos para playground de forma completa. Eu tenho alguns exemplos de família aqui embaixo que foram mais complexos de fazer, tá? E tenho uns conjuntos de famílias. Vou abrir aqui um conjunto, por exemplo, chamado linhas de versos, que são redes, é, bancos, enfim, cestas de lixo e uma cadeira bem legal, essa cadeira inclusive, tá? Para compor parques. Eu tenho também os parques completos. Esse daqui é bem legal, porque é o tipo mais completo que vai juntar alguns avulsos para compor conjuntos. Inclusive, a gente fala sobre isso no vídeo curso, sobre a criação de gabinetes para criar sistemas de famílias. Nesse caso aqui, vocês podem reparar que a gente tem algumas coisas que se repetem. Por exemplo, a gente tem plataformas que são usadas de formas um pouco diferentes em cada modelo. A gente vai estudar esse Play Jumbo aqui, tá? Porém, a gente tem uma variação um pouco mais enriquecida, que a gente tem duas plataformas e uma casa de Tarzan. A gente também tem uma casa de Tarzan avulso. Enfim, a gente pode brincar com componentes. Isso está no site da Play Verde, que eu já tinha comentado no vídeo curso. Tá? Você pode baixar para download de graça, mas a gente vai aprender como é que chegamos à criação de modelos assim tão complexos, né? No caso, eu vou fechar esse aqui. Isso é uma renderizaçãozinha. E vou abrir aqui, olha. Eu quero estudar uns exemplos aqui, tá? Mais simples um pouco, mas a gente vai entender como é que a gente chegou àquela conclusão. Eu tenho aqui 4 exemplos que eu vou estudar. Um é o famoso Play Jumbo, que é a base de 2 outros modelos mais complexos. Esse já é um pouco mais complexo e os outros são mais um pouquinho, né? A gente tem uma outra variação aqui, que os brinquedos são um pouco mais baixos, é uma plataforma um pouco mais baixa do que essa daqui, que tem uma altura diferenciada. A gente tem um escorrega em curva, que foi bem trabalhoso de modelar, e a gente tem o escalada em tronco, também, que vou ensinar um macete para a gente criar esse modelo. A gente poderia até começar por esse, mas vamos dar uma olhada logo no Play Jumbo. Eu sei que vocês devem estar bem curiosos, para a gente ver como é que a gente chegou a esse brinquedo. Tá? O Play Jumbo é composto basicamente pelas plataformas. Eu tenho aqui uma plataforma, uma variação de plataforma. Vê que eu cliquei nela, ela ficou azul. Tá? Eu tenho, na verdade, uma outra família, são várias famílias para compor um brinquedo mais complexo. Tá? E essa plataforma é uma plataforma com corpo de bombeiros, né, com um chamado cabo, o tubo de bombeiros. Né? A gente tem aqui uns componentezinhos, por exemplo, os pegadores, olha, que são famílias de complementos que a gente pode inserir conforme a necessidade. Tá? A gente tem aqui uma família chamada escalada, tem dimensões, a gente tem variações, a gente tem a chamada rede, tá? Para compor. A gente tem um elemento intermediário entre duas plataformas, que é uma ponte pêncil, e a gente tem aqui uma outra variação de plataforma com o telhado. Inclusive, é interessante que essa plataforma daqui, por exemplo, eu posso decidir se ela tem 4 ou 2 pilares, se ela vem com telhado ou sem telhado, por exemplo, tá? Ela pode vir sem telhado, né? E eu posso definir também o tipo de telhado que ela vai ter, tá?
No caso aqui ele está usando um shingle vermelho. Eu poderia decidir, olha a quantidade de parâmetros que você tem aqui. Inclusive é muito importante que a gente tem informações, né, tanto sobre a empresa, vocês podem acessar o link, e sobre quem criou. Isso é sempre muito importante. Tá? São N parâmetros para você trabalhar e você poderia trocar. No caso aqui eu escolhi telha shingle vermelha, mas essa propriedade já está bloqueada dentro da família. Se eu clicar nessa família para editar, ou der um duplo clique, vocês vão ver que ela vem sem definir o material. Tá? Se eu clicar aqui, eu tenho os parâmetros de material e eu posso usar as variações que eu tiver aqui. Eu tenho, olha, telhado opcional, tá? E eu posso escolher o tipo de telhado conforme a minha necessidade, tá? Como é que foi criada essa família que é a base de todas, né? Ela foi criada da seguinte forma. Vamos na planta de piso, nível referência. É como a gente trabalha em família. Normalmente a gente tem um plano central, centro, frente e trás, o centro, frente e direita, né? E ela foi criada como sendo eixo central. As outras famílias, lá no nosso modelo, vão se conectar a essa. Essa funciona como uma espécie de elemento de recepção de outros complementos, tá? E a gente tem os parâmetros de acordo com a situação, que na elevação, por exemplo, a gente tem a altura da plataforma, a altura de telhado, uma série de componentes, de parâmetros, desculpem, tá? A altura da guarda. Aí a gente tem, o que a gente tem nessa família? Os elementos complementares, como tipos de guarda, a guarda para escorrega, que tem uma abertura no meio, a gente pode usar aquelas alças de suporte, etc. Vou fechar essa família aqui. A pedido do cliente, eu configurei de uma forma que eu não pudesse editar os telhados com muita facilidade. Eles preferem eles mesmos editarem, tá? Por exemplo, aqui o telhado está bloqueado. Se eu quiser, eu posso mudar o material de telhado, tá? A gente tem um escorrega aqui, por exemplo, que ele foi criado da seguinte forma. Se a gente olhar em planta abaixo, você vai ver o que eu fiz, tá? Eu usei a mesma referência da plataforma e coloquei ele para ser encaixado nesta linha. Então, esse plano de referência vai servir de delimitação e esse de cá e o central vão servir de referência na hora da colocação. Tá? Então, tudo é gerado a partir desse plano. O ponto central do objeto estaria aqui e os periféricos vão girar em torno, conforme a situação. Essa foi uma opção, pode ser feito de outra forma. Tá? Você poderia ter feito o objeto pelo centro. Eu preferi fazer assim. E depois eu treinei o pessoal da equipe lá para fazer, para configurar. E a gente tem aqui N componentes, tem variações de escada, tem uma biblioteca, tem um balanço, a gente pode ter cores no balanço, a modelagem desse balanço já usou de recursos um pouquinho mais sofisticados, como o escorrega também. Tá? A gente tem que trabalhar aqui com esse escorrega com uma modelagem um pouco mais avançada. Aqui eu simplifiquei um pouco aquelas pegas de escalada, não havia necessidade de ser tão detalhista assim, tá? Então, basicamente, o que eu poderia fazer? Digamos que eu quisesse criar uma nova variação desse brinquedo, tá? Como é que eu faria? Eu salvaria com outro nome, com, com certeza, né? Viria no nível de referência. Digamos que eu quisesse tirar esse brinquedo aqui e acrescentar mais uma ponte. Eu clico em similar, venho com ela, olha, e vou
colar ela certinha aqui, olha, ela tem até os pontos certos de encaixe, tá? Eu posso encaixar ela aqui. Vamos ver como é que a outra foi encaixada. Ela passa um pouquinho, é exatamente isso. Ela encaixa exatamente ali no plano de referência e no eixo central. Aí eu volto no 3D, e lá está a minha outra C. Aí eu quero botar uma casa do Tarzan aqui, uma outra coisa, eu posso ir acrescentando e vamos em frente. Podemos criar um novo brinquedo, fazendo curva. Se eu quiser, por exemplo, trocar esses dois aqui, eu também poderia trocar, inclusive, essa alça que teria que ser girada. Vamos selecionar esse e vamos selecionar esse aqui. Eu vou espelhar sem cópia a partir aqui do centro e pronto, nós temos um novo brinquedo, uma nova variação de brinquedo fazendo L. E por aí adiante você vai criar o modelo que você quiser, a variação que você quiser. Isso aqui foi muito interessante para que os arquitetos pudessem criar suas variações, né? Mas, na verdade, a empresa é quem vai fazer essa brincadeira. Mas é claro que você tendo um kit desse baixado, você pode começar a usar variações, tá? A empresa preferiu ela mesma criar as suas variações a pedido dos clientes, mas a ideia inicial foi essa, de permitir que qualquer um criasse as variações de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu quiser, eu troco essa plataforma aqui por uma outra plataforma. Vamos procurar aqui, plataforma com telhado. Olha lá. E essa aqui, por exemplo, eu posso dizer que não vai ter telhado. Pronto. Ela não tem mais aquele tubo de incêndio. Enfim, você pode decidir botar um outro brinquedo aqui. Por exemplo, vamos lá em criar um componente. E a gente pode procurar aqui aquele escalada que a gente estava usando e inserir ele aqui. O ideal seria vir na planta abaixo e trazer ele para cá. Olha só, no ponto central, e ele encaixa certinho. E lá está mais uma variação do seu brinquedo. Você vai fazendo o que quiser conforme sua necessidade. Tá? Essa é a ideia por trás dessa história de criação de famílias. Vamos ver se no próximo vídeo, então, eu vou dar umas dicas de modelagem, tá? De modelagem mais avançada um pouquinho.